Oi, oi, gente, boa noite. Dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre doença, imunidade. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Eu Então, estou, eu estou vendo. estou. Estamos sim, ah. Eu acho que tem algum Maravilha. microfone ligado aí. Não sei. Vamos lá. Quem tiver com o microfone ligado e conseguir desligar, eu não consigo ver o que é que eu estou transmitindo. Deixa eu ver aqui como é que eu resolvo isso Lá em para eu Sua poder. cima, primeira tela, lá em show doença cima, com óleos Raíssa, essenciais. você Ah, tem como mudar My para Screen. isso. Ah, perfeito, Claudinha, maravilha. Conseguiu? Consegui. Beleza. Consegui, só não está passando a tela. Vamos voltar para cá. Quem eu sou? Raíssa Santana. Eu sou uma líder e uma educadora no uso dos óleos essenciais da Duterra. Eu sou esposa do Diego e eu sou empresária. Eu empreendo com Duterra e com mais duas outras coisas e nenhuma das três empresas se comunica uma com a outra. Eu digo que são três mundos completamente diferentes e tá tudo bem, tá tudo certo. Uma das coisas que eu aprendi muito na pandemia é que eu não quero que o meu dinheiro venha de um canto só. Porque quando acontece qualquer coisa e você só tem uma fonte de renda, desestrutura muito. E foi um dos aprendizados que eu tive na pandemia. Eu quero meu dinheiro vindo de várias caixinhas diferentes. E o que é que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são extratos puros das plantas. Eu costumo dizer que é a alma da planta. Nessa foto, a gente tem ampliado o que é uma bolsa de óleo essencial do hortelã-pimenta. É esse, parece um círculozinho amarelo. Isso é a bolsa do óleo essencial da hortelã-pimenta. E é bem interessante pensar que cada planta ela pode produzir mais de um tipo de óleo essencial. Por exemplo, aqui nessa foto a gente tem uma laranjeira. A laranjeira eu gosto muito de usar como exemplo porque ela produz três óleos diferentes. O óleo que a gente mais conhece, que é o óleo essencial de laranja, que na do terra é o Wild Orange, que é extraída da casca da fruta. Mas a gente tem também o Petit Gram, que é um óleo extraído da folha da laranjeira, que é uma ótima opção para quem não gosta muito da lavanda, substituir pelo Petit Gram. E o terceiro óleo da mesma planta, que é a laranjeira, é o óleo da flor da laranjeira. São três óleos completamente diferentes de características químicas, apesar de vir da mesma planta. E muita gente acha que agora, com a vinda da Duterra para o Brasil, óleo essencial está na moda. E a gente fala que não, óleo essencial ele já existe desde muito antes. A gente tem história de óleo essencial há 3.500 anos antes de Cristo. Os egípcios já usavam os extratos. Depois a gente tem Hipócrates falando de óleo essencial, né, o pai da saúde. Depois a gente tem Jesus recebendo ouro, mirra e olíbano. Quer dizer, mirra e olíbano, dois óleos essenciais, tão valiosos quanto o ouro. E aí a gente chega em 2018, que é quando tem o surgimento da Duterra dos Estados Unidos, e 2008, depois 2018, Duterra Brasil. Vamos para o próximo slide. Três características principais dos óleos essenciais: eles são seguros, eficientes e acessíveis. Seguros. O óleo essencial da Duterra, ele tem o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida. É o único óleo no mercado do Brasil que passa por mais de 50 testes para garantir o que tem dentro de cada frasquinho. Aqui no fundo dos frascos,
a gente tem um númerozinho, e se a gente colocar esse númerozinho num site, ele diz tudo que tem dentro desse óleo essencial em específico. É a única marca que 100% do produto é verificado. As outras empresas, o normal é ir por amostragem, é coisa de 20%. A do Terra não, 100% dos nossos óleos são verificados. Eles são eficientes. O óleo essencial, ele tem uma capacidade de entrar no nosso corpo e o nosso corpo não identifica como se fosse um agente externo. Tem a tal da biocompatibilidade. O nosso corpo vê como se fosse uma célula do nosso próprio corpo. E eles são acessíveis. E eu gosto muito de bater nessa tecla da acessibilidade, porque eu digo que é uma falácia dizendo que o óleo da Doterra é caro. Eu gosto muito de usar o meu exemplo com a enxaqueca. Eu tinha crise de enxaqueca. Se eu sentisse o primeiro sinalzinho, não precisa nem estar doendo muito, eu já tomava uma Neosaldina para garantir que essa enxaqueca não evoluísse. Se na Neosaldina não passasse, eu ia para um outro remédio que é o Flanax. A Neosaldina, um comprimidozinho, custa R$ 2,20. O Flanax custa R$ 5,80. Uma gota do hortelã-pimenta, que é o que eu uso quando eu tenho o primeiro sinal da enxaqueca, se eu comprar o frasquinho menor, sai a 55 centavos. Então, óleo essencial não é caro. 55 centavos em relação ao mais barato remédio, 2,20 e 5,80 o mais caro. Então, não, óleo essencial não é caro. Por quê? Porque eles são muito concentrados. Por exemplo, esse óleo que eu uso para enxaqueca, uma gota do óleo essencial de peppermint, ele tem a potência terapêutica da gente tomar 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta. Então, seguros, eficientes e acessíveis. E existem três formas de uso dos óleos essenciais. A primeira forma é aromática. Eu digo que assim, o nome da nossa técnica é aromaterapia. Qual vai ser a forma que a gente vai mais difundir o uso? A forma aromática. Pode ser, aqui eu estou com um difusor, pode ser o difusor, pode ser gotinha na mão, pode ser só pegar o frasco e inalar, pode ser usar um colar difusor. Vamos aproveitar esse momento agora da forma aromática para quem tiver aí com um óleozinho por perto, vamos fazer uma inalação. Eu estou aqui com a tangerina. É um óleo que eu amo, dos cítricos, é um dos que eu mais gosto. E vamos lá. Uso tópico. É inalar o óleo essencial. Eu gosto muito de recomendar a inalação, tanto pelo nariz como também pela boca. Pela boca, eu gosto de fazer um zerinho com a mão, a outra mão aqui atrás e puxar pela boca. Outra forma de uso é o uso tópico. O uso tópico é o passar na pele. E sempre que a gente faz o uso tópico, a gente usa algum óleo carreador. A gente não usa o óleo essencial puro na pele. O óleo essencial, ele é muito concentrado, então é sempre bom diluir para não causar sensibilização. E aí tem também o uso interno. Lembrando que o uso interno, a única marca que a Anvisa permite a ingestão são os óleos essenciais da Doterra. E também não são todos os óleos essenciais que a gente pode ingerir. Eu gosto muito de fazer um questionamento que é assim: a gente come todas as plantas que tem na natureza? Não. Tem planta que é tóxica, a gente não pode. A mesma coisa o mundo dos óleos essenciais. A gente também não ingere, toma todos os óleos. E aqui eu trago um pouquinho sobre os números, pesquisas científicas relacionadas ao uso dos óleos essenciais, para a gente ver que assim tem todo um respaldo técnico-científico. Eu estou aqui com a pesquisa no PubMed, que é o principal site de publicações científicas, tem mais de 30 mil resultados relacionados a óleos essenciais. E eu gosto muito de dizer assim que
O que é um remédio natural? É alguma substância química que a gente vai pôr no nosso corpo, como os óleos essenciais. Mas eu digo que para a gente estar bem, é um conjunto de muitas coisas. A gente tem o que se chama de a pirâmide do bem-estar. E a pirâmide do bem-estar envolve alguns pontos que eu trouxe aqui, os que eu vejo mais significativos. Alimentação. Se a nossa alimentação não tiver boa, é difícil que a gente esteja com a saúde 100%. O que é alimentação boa? É a gente descascar mais e desembrulhar menos. É a gente fugir dos ultraprocessados. É a gente ter consciência do que a gente está nutrindo o nosso corpo. A gente tem que pensar que nosso corpo é uma máquina. E se a gente não cuida bem dessa máquina, a máquina dá problema, é igual um carro. Se não der a manutenção, se não puser o óleo correto, se não puser uma gasolina boa, ele vai dar problema. Outra coisa é atividade física. Eu costumo dizer que você tem que achar alguma coisa no mundo que você gosta de fazer. E muitas vezes a mesma pessoa passa por várias fases. Eu mesma, eu já tive uma fase que eu fui da luta, eu já tive uma fase que eu fui do balé, eu já tive uma fase que eu fui do yoga. E eu tenho que achar alguma coisa que me faça bem, minimamente assim, 2, 3 vezes na semana. Aí, esse ponto que eu gosto muito, que é o sono e o gerenciamento do estresse. Gente, a gente está vivendo o mundo mais ansioso do que na época da pandemia. A gente está falando aqui de imunidade. Um corpo ansioso não consegue estar com a imunidade lá em cima, super forte e bombando. Então, a gente tem que colocar um espelho para nos olharmos e conseguirmos fazer esse gerenciamento do estresse. E, junto com isso, também cuidar do nosso sono. O que é que a gente está fazendo para que a gente tenha uma noite de sono melhor? E tem também os cuidados naturais preventivos. A gente não esperar, lembra a história do carro ali? A gente não esperar o carro parar de funcionar por completo para se cuidar. A gente pensar no preventivo. E pensando em óleo essencial e imunidade, a gente tem a linha, que já é a linha feita e desenvolvida pela do Terra, chamada On Guard. A linha On Guard, ela é tão maravilhosa que ela tem diversos produtos. Eu pus aqui três, mas são muitos, muito mais. E, inclusive, tem diferença do mercado dos Estados Unidos para o Brasil e para os outros mercados. Por exemplo, nos Estados Unidos, tem um guarde produto para limpar a casa, para limpar a louça, é uma variedade ainda maior do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem o óleo essencial de 5 e de 15, tem o Rolon já diluído, que eu acho ótimo, prático, fácil de usar. A gente tem os Biblets, que são bolinhas com 1/3 de gota de óleo essencial. Ótimo para levar na bolsa, prático. Tá ali, garganta arranhou, sentiu algum incômodo, já coloca o Biblet. A gente tem também o spray sanitizante das mãos, o spray de limpeza. E a gente tem o comprimidozinho já para tomar. Para criança, o que que a gente tem? A gente tem o Stronger. Eu digo que o Stronger é como se fosse o On Guard infantil. Raíssa, mas imunidade vai ficar única e exclusivamente no On Guard? Não, o On Guard, ele já é uma misturinha pronta, super potente, uma infinidade de formas de uso. A gente pode usar o rolãozinho, por exemplo. Eu gosto muito de passar na sola dos pés e na região do umbigo. Pode passar na região do pescoço, pode passar na região da barriguinha. Se for o óleo essencial, eu gosto muito, quando eu estou com dor de garganta, de esquentar água e fazer um gargarejo com um guarde. Colocar, fazer um melzinho aromático. O melzinho aromático da imunidade é maravilhoso. O que é que vai ter o principal? O principal é um guarde e aí as coisas mais que você tiver em casa. Eu coloquei aqui como outras opções o DDR Prime, o frankincense, que é o rei dos óleos, a copaíba, e aí assim,
a gente acaba puxando para o que a gente gosta mais. A Copaíba, por exemplo, é um óleo que eu uso diariamente. A Copaíba está na minha rotina de ingestão de todos os dias. Então, por exemplo, quando eu faço um melzinho aromático da imunidade, igual eu faço para o meu pai, que é um senhor de 85 anos, o que é que eu coloco? Eu coloco o On Guard, eu coloco frankincense e copaíba. Esses três estão sempre. Agora, por exemplo, que ele estava meio congestionado, eu pus também limão siciliano. Outra coisa que é muito boa, orégano, mas o orégano ele requer muito cuidado. É um óleo dermocáustico que para ingestão a gente precisa colocar ele em cápsula. Eu digo muito assim: se você me vir fazendo cápsula de orégano, é porque o bicho está pegando. O orégano é um levanta-defunto e a melissa é assim, quando já não sei mais o que fazer, eu vou para melissa. A melissa é um óleo poderosíssimo. Nos Estados Unidos, a gente tem mais opções. A gente tem, por exemplo, o frankincense já encapsulado para tomar e com duas formulações de frankincense. É, tem também toda a questão de suplementação alimentar, tem ômega, tem o PB Restore, e aí tem também nos Estados Unidos as balinhas do On Guard, que já teve uma época aqui no Brasil, eu achava uma super opção, torcendo para voltar. Outra coisa muito boa, eu digo que assim, é para imunidade, é um shot de energia, de vitalidade, que é o Life Shot. Então, sempre que a gente pensar que a gente está precisando de desinflamar, de desintoxicar, está precisando de um pouquinho mais de energia, a gente pensa no Life Shot. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem daqui a 10 dias, vou para um canto muito frio, vou passar 10 dias viajando. Faz um preventivo e coloca Life Shot na rotina ali de todo dia. A gente tem também os acessórios que ajudam muito, seja o difusor, seja o roll-on. Eu falei aqui das cápsulas, as cápsulas que a gente pinga o óleo dentro, coloca o óleo de coco, o azeite e toma. E tem também os kits. Os kits, a do Terra já seleciona o kit com muita intencionalidade. Eu digo muito assim que não tem melhor combinação do que as próprias combinações dos kits da do Terra. E na do Terra, você pode ser três coisas. Você pode ser um consumidor feliz, igual eu já fui. Eu uso óleo essencial há mais de 22 anos e eu fui uma consumidora feliz de várias outras marcas. Eu nunca tinha pensado em empreender com isso, até conhecer a do Terra. E a do Terra me encantou de uma forma que em pouco tempo, depois que eu conheci a do Terra, eu já quis empreender. Eu comecei, na verdade, com as pessoas me buscando para ter informação, já que eu usava óleo essencial há mais tempo. E aí, um dia, na praia, o meu marido disse: O povo te liga, você não sabe nem quem é, você dá todo o acompanhamento e você diz que não consegue empreender com isso, mas você já está fazendo. E aí, eu virei, comecei como uma compartilhadora, que é a pessoa que não faz o negócio, mas fala dos olhos, compra junto na conta, faz o movimento, até que em pouco tempo eu fiquei compartilhando. E depois eu virei realmente uma empreendedora. E eu costumo dizer, empreendedora na do Terra, né? Porque eu já empreendia em duas outras coisas. E eu costumo dizer que eu me encontrei na do Terra. É, eu me vejo em três funções diferentes e eu sou completamente diferente em uma empresa e nas outras. Na do Terra, eu trabalho com vontade. Eu trabalho no sábado, eu trabalho no domingo, eu trabalho 8 horas da noite, no feriado, porque eu faço com gosto, eu faço com coração em festa. Amanhã é feriado, se disser assim, tem duas reuniões, eu me alegro. Então, eu digo que faz muita diferença a gente empreender com propósito. E se você tem alguma curiosidade para saber um pouquinho mais como ter uma renda extra, como empreender com do Terra,
seja começando como um compartilhador ou já querendo realmente empreender com soluções naturais, busca quem te convidou para essa reunião, que eu tenho certeza que essa pessoa vai ter muita alegria em te apresentar. O negócio é o negócio que transformou a minha vida. Eu falo que depois da do Terra, eu posso sonhar grande. E o que é empreender com do Terra? O que é trabalhar com do Terra? Muita gente pergunta: você vende óleo? Não, eu não vendo óleo. Eu levo saúde e bem-estar para as famílias. Eu educo sobre o uso dos óleos, sobre as soluções naturais e eu conecto essa pessoa à empresa para poder comprar com desconto. E eu também busco parceiros de negócios, pessoas que queiram abençoar outras famílias junto comigo. E agora eu quero saber, você refletiu como você tem se cuidado? Você gostaria de experimentar mais soluções naturais? Tem alguma dúvida? Conversa comigo, conversa com a pessoa que te chamou para essa apresentação. E se você, por exemplo, já tem alguns óleos em casa e não sabe muito bem como usar para a imunidade, busca os grupos, busca o seu consultor. Porque nessa época agora que está todo mundo com virose, que está todo mundo ficando gripado, os óleos essenciais são ótimos aliados. Vamos lá, quem tem pergunta, quem tem comentário, quem quer dar um depoimento, como usa, se usa para criança, se usa para idoso. Aí isso aqui em casa dá de tudo. Dá para idoso, dá para criança, dá para mim, que são as duas coisas. É, você falou da linha do On Guard, né? E aqui em casa você falou do seu pai de 85 anos, a minha mãe tem 85 anos, né? E moramos juntas. E aqui é a mesma coisa, é diariamente, só que eu não uso o frankincense junto com o On Guard e o copaíba. Mas mamãe toma todo dia uma gotinha do On Guard e uma gotinha de copaíba, né? De forma preventiva. E o frankincense usa mais na parte de trás do ouvido, porque ela tem problema de labirintite, né? Uma Labirintite. otite crônica, então a gente também usa de forma preventiva. E eu acho isso muito importante, né? Óleo essencial não é uma prática diária, né? Não é remédio apenas, né? Não é para a gente lançar a mão só quando a gente está com algum problema, né? Como você falou, é reforçar a imunidade, né? Não é só quando está doente, mas é para Exatamente. melhorar a nossa qualidade de vida, né? Para que a gente possa fortalecer o nosso organismo, evitando ficar tão doente, né? Aqui em casa você falou, né, desse surto de influenza aqui no Rio de Janeiro. Nós estamos com esse surto, né? Então, a gente tem fortalecido a nossa imunidade sempre. E a gente, mamãe, por exemplo, não ficou doente, né? Eu fiquei. E não foi nem doente, eu tive falta de energia durante um dia, né? E no dia seguinte eu já estava melhor. E eu, claro, que eu dou crédito total aos óleos essenciais, né? Pelo uso nosso diário. Então, assim, eu também trabalho com doTERRA, né? Quem não me conhece, está aqui na sala. Também sou uma consultora de bem-estar. E é isso, a aromaterapia é uma prática diária, né? E os óleos são ferramentas fundamentais para a gente fortalecer a nossa saúde. Obrigada, Claudinha, Rô. você falou um negócio que eu acho super interessante assim, quando alguma mãe ou pai busca, pensando na imunidade da criança, eu acho tão bacana, porque assim,
Normalmente se começa com o foco na criança e só depois que os olhos entram em casa que eles entendem que não precisa ser o foco na criança, o foco é a família. O foco é estar todo mundo bem. E aí muitas mães e pais dizem: caramba, eu comprei pensando na minha criança, mas na verdade eu estou usando e o marido está usando e a minha mãe também. E meus meninos eram os primeiros que gripavam na sala e hoje não estão mais sendo os primeiros. Já não fica mais 5, 7 dias gripado, ficou um, dois. Então, isso é muito bacana, né? A gente conseguir fortificar o sistema de defesa do nosso corpo, para que quando vem alguma coisa, e vai vir, porque é vida real e a gente está no meio do mundo, e vai vir, o nosso corpo consiga responder de uma forma mais tranquila, de uma forma mais rápida, de uma forma mais efetiva. E é sensacional. Então, pensar exatamente no que você disse, não é um SOS, é um fortalecimento do sistema imunológico. E, por exemplo, um ritual que eu digo que quem tem criança ou pessoas que têm uma imunidade mais baixa, o rolãozinho no pé ou no umbigo todos os dias. Eu tô ótimo, eu vou usar também? Vai para continuar ótimo. E no dia que não tá ótimo, não é que vai usar mais quantidade, mas vai usar mais vezes. Vai usar com maior frequência. Mais algum Ou depoimento? mudar também, né, Raíssa? Ou mudar o óleo também, né? Isso, Você, isso. logo no início, você falou uma coisa muito legal, que a gente, mesmo tendo passado pela pandemia, nós ainda vivemos uma crise emocional, principalmente em relação à ansiedade, muito grande, né? Eu acho que sem contar com as outras questões emocionais que nós temos no dia a dia, né? É a pressão no trabalho, enfim, não importa. Mas, junto com o fortalecimento da imunidade, também fazer esse trabalho com outros olhos. Quer dizer, se você percebe que o que abala o seu equilíbrio é porque você está passando por um momento muito de tensão, ansioso, então vamos além de fortalecer a imunidade, inalar um lavanda, né? Para poder diminuir essa tensão emocional, dar uma segurada, um balance, né? Para buscar um equilíbrio do sistema nervoso, porque isso também é fortalecimento de imunidade, né? É Perfeito, como se a Claudinha. gente, é como se a gente estivesse fechando uma das portas, né? Pelas quais os patógenos podem, né, desequilibrar o nosso organismo, porque eles se aproveitam exatamente dessas brechas que nós damos a eles, né? Então, às vezes é uma situação, por exemplo, essa semana eu tive uma perda, né, de uma grande amiga, eu fiquei muito triste, né? Então eu já sei que eu preciso de um óleo essencial para fortalecer a minha imunidade, como passando um console, né, para ajudar nesse luto, usando um balance, né? Ou seja, acho que no dia a dia o show doença ele envolve, né? Sem dúvida. A gente se perceber, né? E a gente fala assim, puxa, é, não sei, né? Como que eu posso ajudar? Poxa, minha filha vai ter uma prova, né? Como que eu posso ajudar a minha filha, né? Então, vem cá antes de você ir, vamos passar esse olhinho aqui, né? Na sola do seu pé, nos seus pulsos, né? Para poder te dar um equilíbrio, para você poder ter uma serenidade para fazer a prova. A gente todo dia, né? Eu acho que esse é um exercício que eu aprendi com a aromaterapia, tá? Eu antes, você sabe, eu não era nem um pouco natureba, meditar, nem pensar, né? Era exercício de paciência para mim, e eu não tenho muita, não tinha, né? Muita essa prática.
E ao fazer a minha meditação hoje, ao inalar o óleo pela manhã, né? Eu digo assim, gente, o que que eu preciso hoje, né? Ah, hoje eu preciso cuidar um pouco mais, porque eu vou sair, vou estar com muita gente. Então, peraí, deixa eu ver aqui um melaleuca, né? Para dar uma estabilizada na energia, um potente antiviral. Ou seja, você começar a se olhar, olhar a sua rotina, olhar o seu dia a dia, ver o que você precisa, além do fortalecimento, que isso também é fortalecer, além do Ongave, além do Copaíba, né? Acho que eu já falei demais, gente, desculpa. Beijo. Sempre maravilhosas suas contribuições, Claudinha, adoro. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa, quer contribuir? Raíssa, eu gostaria só de complementar que eu gosto muito, muito do On Guard junto com o Live Shot pela manhã, tá? Tem me feito muito bem essa sinergia. Na parte imunológica, então, nem se fala. É uma coisa assim maravilhosa. Eu sinto a diferença quando eu estou usando e quando eu não estou, entendeu? Então é bem, bem importante para mim. E a nossa amiga Claudinha falou também, né, do balance, a importância do equilíbrio emocional. Ele não sai da minha bolsa. Balance e peppermint são assim os óleos que moram na minha bolsa, principalmente o balance, para os momentos mais desafiadores, entendeu? É isso, tá? E Tá tenho bom. muita Maravilha. gratidão dos óleos terem entrado na minha vida. Realmente é maravilhoso. Muito bom mesmo, Só tá? complementando, Rai, que a Simone lembrou agora do Life Shot que você falou. Ontem nós demos uma aula sobre dor e inflamação, né? E muitas pessoas não têm o conhecimento de que as frutas vermelhas, elas são anti-inflamatórias, né? Então, assim como as frutas cítricas, né, ajudam o nosso corpo, né, porque são antioxidantes. Então, fortalecer a imunidade é também diminuir essa carga inflamatória que normalmente a gente já tem no nosso dia a dia, quer seja pelos alimentos, quer seja por uma doença crônica que a gente tenha, né? Então, o que a Simone falou é muito importante. Às vezes a gente fala assim, ah, gente, compra o Life Shot, né? Faz uso diariamente do Life Shot. Às vezes, porque somos consultoras de bem-estar, pode passar como um apelo ao consumo dos produtos, mas não é, né? Vamos estudar a composição do produto e a gente vai ver o benefício que ele tem no nosso corpo, né? Então, só reforçando isso que você falou, Simone, e também reforçando a dica da Raíssa no Life Shot para reforço da imunidade. É muito importante, além de energético, é antioxidante. Então, Isso, a melhora disposição, né? isso, melhora É, geral, né, o nosso corpo. exatamente. Eu vou então aproveitar para dar um depoimento meu sobre o Life Shot. Eu comecei a usar e assim, me encantei. O sabor é gostoso, a energia que dá é maravilhosa. Mas aí entrou na minha rotina e parece que é como se tivesse assim, as coisas se equilibrado no meu corpo. E no final do ano, em dezembro, eu fui viajar e passei 15 dias fora. E quando eu levei colágeno, mas não levei Life Shot. E foi quando eu fiquei sem o Life Shot que eu vi o resultado que ele estava fazendo no meu corpo. Quer dizer, eu precisei sentir a falta para dizer, caramba, eu comentei com meu marido assim, eu falei, a próxima vez eu fiz uma viagem de carro. Então, assim, viagem de carro dá para levar muita coisa. A próxima vez vai ter Life Shot no carro. Para onde eu for, eu vou levar. Porque esse é um produto que me faz bem, que o meu corpo responde super bem, eu quero estar com ele sempre. E eu achei super interessante, né? Precisar vir a falta para notar o benefício que ele estava me fazendo. Mais Mas, alguém, Raíssa, gente? isso é uma coisa muito legal, né? É por isso que quando a gente faz os programas,
A gente sempre fala, gente, usa por 3 meses. E depois, você, se quiser, para. É exatamente para a pessoa perceber a diferença que aquele produto está fazendo na vida dela, né? Então, é isso aí. Quando a gente fica sem, é que a gente se dá conta do quanto aquilo ali nos beneficia, né? E aí não larga mais mão disso. Ah, ok, gente, uma Aí boa eu noite. comentei isso com uma pessoa da minha equipe, ela disse, mas o que foi tanto isso? Eu disse, a primeira coisa, minha barriga que era um reloginho assim, aí mistura que viagem, tem alimentação diferente e tal, virou aquela loucura, não estava mais reguladozinho, inflamação, espinha, e a energia que assim, eu acordava já de manhã e vamos caminhar e tal e tal. Aí acordava nas férias, dizia, tô sentindo falta daquela energia logo de manhã cedo e daquela disposição. Então, quem não provou ainda o Life Shot, é um presente que você dá a você mesmo. Gente, mais alguém? Oi, Raíssa, boa noite. Então, eu faço uso de copaíba, que tinha dores horríveis nas articulações e, enfim, tomava esses remédios alopáticos raramente, porque eu sabia que não fazia bem, né? Então eu comecei a usar copaíba e foi assim uma coisa maravilhosa. Eu não fico sem, não posso. Não posso, uso muito serenite também, que me faz muito bem. Uso esses xaropes com on guard, frankincense, lemon. Eu, meu marido, então a gente faz uso e assim, olha, tem nos ajudado muito, muito mesmo. Inclusive, eu essa semana eu tive uma consulta com a minha médica. Ela é integrativista e fazia muito tempo que eu não cuidava muito da minha saúde, porque eu tive um problema com minha irmã no Paraná, daí eu vinha e voltava, né? Cuidava dela. Enfim, relaxei um pouco, mas continuei com a Copaíba com os olhos. E eu fiz todos os exames agora, retornei com ela e ela ficou assim. Eu disse, ué, o que que aconteceu? E eu relaxei, tá? Relaxei muito, mas nem comentei muito isso com ela. Mas enfim, estava quase tudo em ordem. Esses marcadores anti-inflamatórios, estava tudo ok. Ela falou, não, mas está tudo ok. Que bom, porque eu suplementava, né? Eu continuo, claro. E, enfim, foi uma coisa assim que eu fiquei surpresa. Eu acho, não sei o que mais que a Copaíba faz, eu tomo todo dia. Copaíba para mim é sagrada. Eu tomo de manhã pelo menos 2 gotas ao dia. Antes eu tomava 6, né? Agora eu já consigo diminuir, tomo 2, às vezes eu nem sinto dor, acabo esquecendo de tomar. E eu não falei nada para ela dos olhos, claro, né? Porque às vezes não sei, às vezes eles não gostam, né? Não sei. E então eu comentei, eu fiquei muito feliz, porque tu deixa, né, também de ter alguns gastos, outros, né, que é grande, porque eles dão uma quantidade enorme de exames, ela é ortomolecular, e assim, nem sempre a gente tem condição, né, de continuar, às vezes, o tratamento. Então, eu, como comecei a usar os óleos, eu acho, né, que de repente eu posso dar uma, não largar, mas dá uma diminuída. Mas ainda faltam outros olhos para eu descobrir, né? Sobre a saúde. Até para glicemia, estou vendo também para começar a usar. Colesterol, que o meu marido também tem. E essas coisinhas. Mas eu assim, para mim foi uma coisa maravilhosa. Só tenho a agradecer. E o que é Obrigada. bacana? Vai abrindo portas. Você começa a usar, começa a ter um resultado, igual você disse, né? Que
teve resultado em exame de laboratório, e a gente Uhum. vai criando mais força, vai querendo ter mais entendimento, e aí vai abrindo o Uhum. leque. E daqui a Exatamente. pouco tá uma pessoa que assim tem solução natural para tudo. Uhum. Esses dias me Isso mesmo. perguntaram, mas vai ter óleo essencial para tudo? Eu digo, quando a gente entra na farmácia, não tem remédio para tudo? É a mesma coisa, só que natural. E aí eu gosto sempre de lembrar que, assim, no mundo dos remédios de farmácia, a gente tem o que a gente chama de efeito colateral, que é eu tomei remédio para alguma coisa e, por exemplo, atacou o meu estômago. No mundo dos óleos, a gente tem o que se chama de benefício colateral. Então, por exemplo, eu gosto muito de indicar o benefício de um amigo meu que ele tomou a copaíba junto com a lavanda para poder melhorar a fascite plantar. Fez o tratamento de 15 dias, depois de 15 dias, e aí, como é que tá? Ele, Kid, não sinto mais nada. Mas eu quero saber uma coisa. Tá todo mundo, ele é diretor de uma escola pública. Tá todo mundo dizendo que eu tô mais tranquilo, que eu tô mais zen. Copaíba e a lavanda podem ter me deixado mais relaxado. Bem-vindo ao benefício colateral. Ele estava pensando que o óleo ia agir única e exclusivamente na fascite plantar, mas não, é sistêmico, vai para o corpo inteiro. E por causa disso, que é tão interessante, por exemplo, o que foi abordado aqui, da gente cuidar do emocional para a imunidade estar forte. A gente cuidar, a gente fala que assim, nosso corpo é todo integrado. Então, se alguma coisa estiver desalinhada, a imunidade vai reclamar. E, gente, mais alguma coisa, eu não queria me estender mais de 1 hora, então a gente ainda tem aqui 8 minutos. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, a mente manda no corpo. Exatamente, Emília. Exatamente. Então, vamos finalizar. Foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu me coloco à disposição. Se tiver qualquer dúvida, se precisar de uma receitinha, lembrando que assim, nós somos de uma equipe, somos da mesma família, então é uma mão ajudando a outra. Claudinha, muito obrigada pelas contribuições, sempre maravilhosa. Obrigada a você, Rai, pela aula. Foi ótimo. Prazer, beijo. Beijo, tchau, tchau.